Procure aí o livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um, requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. É isso mesmo que você está lendo? Você crê nessa palavra então? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento, fecha os teus olhos aí, coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer essa oração, nós vamos pedir, amados, ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos trazer a revelação dessa palavra para a nossa vida. Abra o teu coração agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora ao teu povo, vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, aplauda bem forte ao Senhor, glória a Deus, amém. Toma o teu assento aí. O versículo 5, o Senhor, Ele fala para Noé dessa forma: e certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. O sangue simboliza a própria vida do ser humano. A vida está no sangue. Então, em todo o Antigo Testamento, a lei judaica, ela proibia, amados, a pessoa comer uma carne que tivesse sangue, ou então tomasse sangue. Vamos saber por quê então, vamos lá. Você está em Gênesis, você vai passar o livro agora de Êxodo, e depois é o livro de Levítico. Vamos lá. Levítico 3, procura aí, Levítico 3, e o versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Ele diz, ó: estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações, ó, nenhuma gordura e nem sangue algum comereis. Amém? Porque a vida está no sangue. Então, amados, o sangue denota a origem física da vida humana e a sua fragilidade. Lembra quando o apóstolo Pedro, o Senhor Jesus, ele queria saber dos seus discípulos, dos seus apóstolos, o que as pessoas falavam sobre ele, quem era ele para as pessoas daquelas cidades. Olha, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros que o Senhor é outro profeta, e dizem isso e dizem aquilo. Ao apóstolo Pedro: não, o Senhor é o Filho de Deus. E aí quando Pedro falou isso, o Senhor olhou para ele e falou assim: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou isso. Quando o Senhor falou dessa forma para ele, que não foi a carne e o sangue que revelou para ele, o que é que ele estava tentando dizer? Ou em outras palavras, o que é que ele disse para Pedro? Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou. O que significa isso? Significava que aquele pensamento, aquilo que o apóstolo Pedro falou, não era da mente humana,
Ele não conseguiu pensar ou afirmar daquela forma se não fosse o Espírito Santo de Deus. A mente humana, a fragilidade humana não teria como compreender o mistério. O Senhor é o Filho de Deus. Vamos até o Novo Testamento. Evangelho de Mateus, procura aí. Evangelho de Mateus, capítulo 16 e o versículo 17. Exatamente quando o Senhor fala isso para Pedro. Significava o quê? Que a mente humana, ela não teria como decifrar esse mistério, somente o Espírito Santo de Deus. Aqui, ó, capítulo 16, versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi, carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então a carne e o sangue simbolizavam o quê? O ser humano, a mente humana. Não foi a tua mente, não foi você, Pedro, que conseguiu entender esse mistério. E o apóstolo Paulo, em sua carta para os Efésios, que ele diz para eles: olha, a luta em que estamos não é contra a carne e nem contra o sangue. O que quer dizer isso? A nossa luta não é contra os seres humanos, não é contra o gerente da loja, não é contra o chefe, não é contra a esposa, não é contra o esposo, não é, amados, aquela pessoa que simplesmente não foi com a tua cara. É o espírito maligno que está agindo através dela para perseguir você. A nossa luta não é uma luta física simplesmente, a nossa luta é no mundo espiritual. Vamos ver aqui, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Exatamente aquilo que o apóstolo Paulo falou para os irmãos que moravam em Éfeso. Capítulo 6, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Ele diz, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, em outras palavras, contra a fragilidade humana, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Compreendeu? Então o sangue, ele denota o ser humano, a sua fragilidade. E o que aconteceu? O próprio Senhor, quando ele veio sobre a terra, ele veio na forma humana, para viver como qualquer outra pessoa, sentir as dores. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele ao mesmo tempo era homem e ao mesmo tempo era Deus. Então ele sentiu as nossas fragilidades. Vamos ver aqui, carta aos Hebreus, no capítulo 2, ainda no Novo Testamento. E o versículo que nós vamos ler é o versículo 14, irmãos. Quando você encontrar, diga amém. Carta aos Hebreus, capítulo 2 e o versículo 14. Quem encontrou, diga amém. E disse, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então ele teve que vir como carne, para experimentar a vida humana, mas ele não pecou, ele não agiu com indiferença, e tudo que ele fez foi de acordo com a vontade do Pai. No Antigo Testamento, quando a pessoa ela cometia um pecado,
e ela se apresentava diante do sacerdote, era exigido um animal para ser sacrificado, para derramar o sangue. E preste atenção, irmãos, aquele sangue que era derramado do animal é quando ele estava vivo, não era depois de morto, não. Vinha aquele animalzinho, o sacerdote ia trazendo ele, e era um cordeirinho. O cordeirinho não tem maldade nenhuma, irmãos. Você pode colocar a faca no pescoço dele, que para ele não está acontecendo nada. Simples, puro. E aquela pessoa que pecou, mas o sangue seria do animal para cobrir, não resolvia não, irmãos. Ali era só uma figura do Messias que haveria de vir. Já imaginou? Se você estivesse nessa época e você cometesse um pecado para se apresentar diante do sacerdote, você teria que levar um animal para ser sacrificado. Pastor, mas o meu salário ia só para comprar animal. Era complicado, irmãos. Então a pessoa levava o animal e aquele animal representava ele, teria que derramar o sangue. Aí o sacerdote pegava aquele animal no pescoço, o sangue derramado ainda estava morno, porque o animal estava vivo, não era um sangue guardado. Olha, sacerdote, eu tenho aqui esse sangue guardado. Não, teria que ser um animal vivo, teria que ser sacrificado naquele momento. E o sangue que foi derramado daquele animal era para cobrir o pecado daquela pessoa. Agora eu pergunto para você, resolvia? Não, porque a pessoa saía do mesmo jeito. No outro dia estava pecando de novo. Aí a preocupação, meu Deus, tem que comprar de novo outro animal, e tem que ser um animal puro. Então, já havia, amados, esses sacrifícios no templo. Agora talvez você não sabe, mas o primeiro a sacrificar um animal foi o próprio Deus. O primeiro sacrifício foi feito pelo próprio Deus, já simbolizando o sacrifício do seu filho. E quando foi isso, pastor? Pronto. Quando Adão e a Eva, eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o diabo falou para ela: olha, Eva, quando você comer, os teus olhos serão abertos. Mas não aconteceu isso. Ao invés de trazer algo bom para eles, trouxe foi algo mal. Aquele mal-estar, o pecado, a culpa. Eva, mas você está nua. Você também está. Por que eles nunca tinham percebido isso? Porque não havia maldade no coração deles, não havia malícia no coração do homem. Amados, foi assim que o homem foi criado, sem malícia, sem maldade. Então, para cobrir, preste atenção, para cobrir o erro deles, eles pegaram folhas e cobriram. Pergunto para você, resolveu? Mais uma vez não resolveu. Lembra do Davi? O Davi, ele se deitou com a Batseba, esposa do seu soldado Urias. Para ele, era só aquele momento de prazer. Mas o que aconteceu? Ela ficou grávida. Aí teria que cobrir um erro. Para cobrir um erro, ele cometeu um erro maior. Teve que matar o esposo dela. Então, aquela roupa simplesmente de folhas não resolvia. E o que Deus fez? Vamos ver aqui. Gênesis 3. Gênesis 3,
e o versículo 21. Aqui, amados, já era um anúncio sobre o sacrifício do Senhor. Quem encontrou? Gênesis 3, 21. Amém? Diz assim, ó: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Deus teve que matar um animal, irmãos, para poder tirar a pele do animal. Sacrificou o animal, derramou sangue para pegar a pele do animal e cobrir um erro que não era do animal. Quem está entendendo até aqui? Já prefigurava o quê? O sacrifício do Senhor, o seu sangue que seria derramado, não por sua culpa, não só para cobrir agora, para tirar o pecado. Aí onde está, amados, o sacrifício do Senhor. Por que que ele é superior aos sacrifícios de animais do Antigo Testamento? Porque aqueles sacrifícios não resolvia, era apenas temporário. Mas o sacrifício do Senhor, ele perdoa os pecados. Por isso que hoje você é uma nova criatura. Por isso que hoje você tem um pensamento diferente, sim ou não? Hoje você está liberto. Se você pratica algo errado, irmãos, a escolha é sua, mas liberdade você já tem. O Senhor já te libertou. O diabo não aprisiona mais você. Hoje você tem direito a escolher. Eu quero agradar ao Senhor. Eu quero fazer a vontade de Deus. E eu tenho hoje essa liberdade, através do sangue do Senhor. Ele, que é Deus, mas que veio sobre a terra em forma humana, para ter os mesmos problemas, amados, que nós temos, as mesmas dificuldades. O profeta Isaías disse que ele levou sobre si as nossas dores, as enfermidades, ele levou sobre si. Vamos voltar aqui agora para o Novo Testamento. Primeira carta do apóstolo Pedro, lá no finalzinho da Bíblia já. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Então, a morte do Senhor na cruz encerrou a sua vida terrena, pois ele morreu voluntariamente como um cordeiro que foi assassinado para nos redimir. Como aquele cordeirinho, irmãos, ele não abriu a boca. Eu tenho poder para libertar você. Você não vai se defender das acusações? O que ele falou para ele: olha, o poder é do Senhor. Se eu quisesse realmente sair daqui, era só convocar uma legião de anjos, mas não quero. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18. Quem encontrou? Se você quiser grifar essa parte aqui, grife, tá bom? Se você quiser grifar. Diz assim, ó: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Diga amém. Lembra do Abel? A sua oferta foi aquele cordeirinho, o melhor que ele tinha, para apresentar diante do Senhor. Nós estamos falando de Cristo milhares de anos depois. Tudo, amado, já era uma figura. Tudo simbolizava o quê? O sacrifício do Senhor. Então, o sangue do Senhor, amados, ele tem todo esse poder para nos curar fisicamente, para nos curar espiritualmente, a nossa alma, a dor do pecado,
A dor da culpa, irmãos, dói mais do que uma dor física. Somente o Senhor pode tirar de você. Somente o sangue de Jesus. Irmãos, aqueles homens, eles levavam aqueles animais que eram mortos, mas o que mudava para eles? A mente deles continuava a mesma, pervertida, sarcástica. Somente o sangue de Jesus, amados, é que muda a nossa vida. O apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. A minha mente mudou, irmãos. A tua mente também mudou. Se não mudou, deve mudar sim. Somente o sangue de Cristo tem esse poder. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 23. Então, o sacrifício do Senhor trouxe perdão de todos os pecados. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Fale assim comigo, bem forte. Todos pecaram. Diga, todos pecaram. Inclusive eu, diga assim, inclusive você. Todos, irmãos. Nenhum sacerdote, nenhum líder religioso ou qualquer pessoa possa falar que não tenha pecado. Somente o Senhor não tinha. Ele viveu a vida humana como carne, como sangue, mas não tinha pecados. Se ele tivesse cometido algum pecado, o seu sacrifício de nada valia. Quem entendeu isso aí? Olha o que ele diz, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Amados, é um mistério muito poderoso. É um mistério. Pedro, quem te revelou não foi a carne e o sangue, foi o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo, amados, que nos dá esse entendimento do mundo espiritual. Então, o sangue do Senhor, ele tem esse poder. Vamos finalizar aqui em Apocalipse. Nós vamos ler pelo menos 2 versículos e depois vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que o seu sangue ele venha ser derramado sobre a nossa vida, sobre também a nossa casa, a nossa família, para nos redimir, para nos salvar, para nos curar, para nos lavar de todo pecado. Apocalipse capítulo 7 e o versículo 14, quem encontrou? Ele diz assim, ó: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Diga graças a Deus por isso. Amados, quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro vai assistir diante do Senhor, e aquele que está sentado no trono vai guardar aquele que confia nele. Amém, amados? Para você entender o poder que há no sangue do Senhor. Vamos ficar de pé então? Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, bem forte, no nome de Jesus.